É possível ética sem política? Ou política sem ética? Para responder e reformular essa pergunta e discutirmos com todos, eu convido a querida amiga Marina Santana, por gentileza. Eu estava em Minas Gerais, um tempo atrás, e vi uma pessoa na minha direção vendendo colares e pulseiras. E ele chegando a mim, ele queria me vender alguma dessas coisas, e antes de ele chegar bem perto, eu já fui antecipando a resposta: não, obrigado. Ele para, indignado, olha para mim e disse: eu perguntei as horas. Filósofo é uma dessas pessoas um tanto deseducadas ou estranhas, que pergunta as horas e ele vai perguntar de novo, de volta: mas o que é o tempo? Pois bem, tivesse ele também me perguntado as horas e eu respondesse mecanicamente, será que eu teria prestado atenção nele? O que é o tempo quando se está angustiado? O que é o tempo quando se está em paz? O que é o tempo quando se está sozinho? O tempo quando se está acompanhado? O tempo é um sinônimo da vida. Viver muito tempo pode ser cansaço, ou pode ser força, alegria, entusiasmo. O que dá sentido ao tempo é a resposta que oração, filosoficamente. Como saber se o nosso tempo apenas nos envelhece, ou se o tempo nos amadurece? De fato, não há espera, mas há escolhas. Ética e política só pode ser compreendida com a categoria tempo, como quem olha para o tempo e sabe das escolhas, as consequências, pois o tempo é vida em movimento. O relógio é a medida do movimento. Grosso modo, não há, tentando responder a pergunta, nem ética, nem política para quem não vê o tempo passar. Para quem está distraído. Para quem qualquer resposta em distração é um tanto faz. Quando alguém faz uma pergunta e a resposta é outra, que adianta o encontro? Pois bem, se o tempo dos encontros, das nossas expectativas, é o tempo da ansiedade dos minutos, é o tempo do aqui, do agora, mais tardar semana vindoura, depois eu vejo o que acontece, então não há ética e não há política. Para haver ética e para haver política, é preciso haver um longo tempo, porque tanto ética quanto política é uma administração das escolhas. Não é apenas escolher entre alternativas, mas saber se as consequências farão bem a mim e aos outros na relação. Assim sendo, se a minha noção de tempo é extremamente limitada, a minha consciência ética é extremamente limitada. Por assim dizer, quem seria a pessoa mais ética do mundo? Aquela em que fosse tomar um gole d'água, simples assim, um gesto tão simples assim, tivesse como consciência não o tempo do segundo, do momento do gole, mas pensasse o que isso significará daqui a 200 anos. É tolo pensar isso para quem está correndo atrás dos minutos e dos dias atrasados. A modernidade e as tecnologias da comunicação, especialmente na segunda metade do século XX, ela adiantou o relógio da nossa capacidade de lucidez. As coisas acontecem muito mais rápidas. Cada vez mais, a capacidade de transformação, o carro, a internet, todas as coisas aumentando o efeito das mudanças, causa em nós a sensação de que tudo muda muito rapidamente.
trocamos as coisas com rapidez. Mas se não percebermos os efeitos a longo prazo, tudo o que perceberemos será como trocar 6 por meia dúzia. Trocar um consumo por outra coisa. Não pode haver resposta à pergunta para os que estão distraídos no aqui e no exclusivamente no agora. Poderíamos então assim avaliar que uma pessoa é tão mais ética e tão mais política quando ela pensa se a água vai faltar para ela, não agora, não daqui a pouco, mas mesmo quando eu não existir. Em uma resposta não simples, mas abreviada, podemos dizer, penso eu, que uma pessoa alcança da ética uma dimensão muito além da pessoal, quando a sua consciência ela tem um alcance para além de si mesmo. Eu posso ser ético para comigo e para com os meus. E quando fizer algo querendo que elas sejam boas, a minha ação quererá que os resultados sejam bons. E eu vou verificar para saber se o que eu fiz foi bom. E vou ouvir das pessoas. E assim eu tenho um parâmetro. Mas quando eu lavo o carro e a calçada, podendo varrer, quando eu faço isso pelo tempo da distração, e não faço isso pensando no esgotamento da água potável no mundo e dos meus netos, se não, mais gravemente ainda dos meus filhos, a água acabar, eu próprio, que não estarei vivendo para perceber esses efeitos, posso achar que sou ético. Porque afinal de contas, até onde eu vejo, tudo o que eu fiz foi bom, foi justo. Mas é porque eu vi apenas no limite da minha vida. E por que a minha vida é mais importante do que a dos outros? Assim, quanto maior a visão, maior a consciência ética. Um saquinho plástico, essas coisas que são feitas nesse relógio aqui, por exemplo, que duram 200 anos, para, quem sabe, se dissolverem na terra. Do contrário, a terra se tornaria improdutiva, a chuva não iria conseguir atingir o solo com profundidade, nós teríamos alagamentos e por aí vai. Se eu uso saquinhos plásticos, ao invés de saquinhos de papel, havendo escolha, eu posso imaginar que sou ético. E posso até ser ético com os meus amigos. Mas se eu não tenho uma visão de conjunto, neste momento eu fui ético, mas não fui político. A política tem uma dimensão histórica. Eu vou tentar recuperar um pouco a noção de tempo na história do Ocidente, dentro da ótica da ética e da política. E assim mostrar como cada um de nós tem seu próprio tempo e a sua capacidade de avaliar, que não foi dono dessa visão de mundo, mas herdou ao longo da história. Pensemos aqui com a primeira concepção de ética surgida na literatura ocidental. Nós temos lá com Hesíodo, depois com Homero, nas tragédias gregas. E no mundo dos mitos, os trabalhos, os dias de Hesíodo, começa a surgir uma primeira noção de causa e efeito a justificar por que um agricultor recebeu uma chuva que o fez enriquecer-se com a sua plantação e outro recebeu a seca e por isso levou à falência. Os gregos começaram a pensar que havia uma explicação dos mitos, dos deuses. Este foi justo para um e não para o outro. E assim os homens começaram a desenvolver lá, 600 anos antes de Cristo, na Grécia, uma ideia de justiça, uma justiça dos mitos. Deus quer que assim seja, assim é. E os homens então elaboraram uma noção primária, ainda ética, de conseguir ser justo, agradar os deuses. E cultivavam, e eram éticos os que cultivavam os deuses. E essa noção de justiça, dos mitos, mito é uma palavra, em grego significa fala. Era uma ética da tradição,
uma ética do encontro, uma ética em que as pessoas comunicavam umas às outras. Mas houve um marco fundamental que fez nascer a racionalidade. A Grécia conhecida, pai da filosofia, berço da nossa civilização, em grande parte não apenas ocidental. Nasce a filosofia e por símbolo maior Sócrates. E ele vai dizer, não são os mitos que são os parâmetros para dizer o que é certo, o que é errado, o que é justo ou não, mas a razão. E nenhum homem é dono da verdade. Ele nunca será. Razão é uma capacidade de dialogarmos uns com os outros e aprendermos essas lições. Verdade é o que talvez se alcance utilizando a razão. Separando verdade de razão, verdade como fim e razão como caminhada, Sócrates, que fora para ele acusado de ser o homem mais sábio da terra, e ele recusando o título, porque sabia que o conhecimento era infinito e a aprendizagem também, ele se pôs a dialogar com todas as pessoas, e esse se tornou o grande parâmetro da época, o diálogo. Mas o diálogo não era de uma pessoa para com outra pessoa. Jean-Pierre Vernant, um dos maiores historiadores da Grécia Antiga, vai dizer que no seu livro As Origens do Pensamento Grego, a política nasceu da capacidade de raciocínio. Não foi uma coisa elaborada do nada. Para as pessoas elaborarem razão, dialogarem umas com as outras, precisavam de um espaço. Esse espaço chamado praça pública. E um corrigindo o outro pela lógica, elaborando, consertando, melhorando, reconsertando cada vez mais um processo de aprendizagem uns com os outros, percebeu-se que iria vencer um debate e saber se uma questão era justa ou se era correta, ética e ou política, aquele que fosse ao público, em praça, e conseguisse responder a todas as questões e permanecer, não com a verdade, mas com razão. Pois alguém ainda poderia aparecer com mais razão e perceber que a ideia era outra. A única verdade só seria possível se garantir o espaço público, do encontro e do diálogo. Assim era a democracia. A democracia não apenas então construiu o mundo da política, da organização política, ele construiu o mundo da possibilidade do diálogo. Diálogo nas relações interpessoais, mas essencialmente o mundo da democracia. É claro, é natural que à época, por razões culturais, não se entendia como cidadãos as mulheres, as crianças. E os gregos inventaram uma consciência política. Nasce a política na Grécia. Sempre houve impérios, mas não consciência política. E o que é consciência política nascida na Grécia? Consciência política e consciência ética. Isso. Sócrates morreria, e morreu. E todos morrem. Mas ainda que ele morresse, permaneceria a razão. Sócrates foi assassinado, foi morto pelo julgamento na sua época, porque ele desafiou todas as autoridades políticas de então, que diziam por tradição que devíamos obedecer aos mitos. E Sócrates, não. Ninguém tem o poder de mandar em outro. Ninguém tem a verdade para ensinar a outro. Só a razão pode dizer. Logo, a autoridade não pertence a uma pessoa, mas à razão. Sabem o que fez nascer a consciência política? Na Grécia Antiga, a consciência da morte. Morre uma pessoa, mas a razão não morre. Quando uma ideia se torna mais forte do que aquele que a criou, é porque ele não a criou sozinho. É porque essa ideia permaneceu cultivada entre as pessoas. Então as pessoas podem até morrer no seu mundo pessoal. Mas como saber se uma pessoa existiu ou não? Como saber se Sócrates, Platão existiu ou não?
Como saber se algo existiu ou não? Por exemplo, levante a mão aqui quem inventou a língua portuguesa. Ou qualquer outra. Não. Levante a mão quem inventou a roda. Quem inventou a teoria da relatividade, a democracia, as teorias da psicanálise de Freud. Essas pessoas todas morreram. As ideias dela não. Por quê? Porque não eram delas. Mas por que não eram delas? Se foram elas que criaram. Porque elas criaram no espaço público. Elas não são mais de uma pessoa. Vocês acham que Einstein era o dono da teoria que ele próprio criou? Não. Nem a língua que ele criou era dele. E se ele criou é porque houve outros com que ele dialogou, ou por leituras, ou por contatos, de tal maneira que a inteligência dele, na medida em que permaneceria mesmo para além dele, ela deixava de ser pessoal e passava a ser pública. Público quer dizer o que é comum a todos. Assim, os gregos percebiam que haviam aspectos privados e aspectos públicos. Aspectos privados são aqueles que o outro está privado de, tem acesso, não consegue. A dor é um exemplo máximo disso. O amor também. Ninguém pode amar por mim. Ninguém pode sentir dor por mim. Estas coisas são minhas. E nós temos exemplos de muitos assuntos que ninguém pode viver por mim. Assuntos da religião, fé. São assuntos meus. Se eu quiser falar para vocês a fé que eu tive, o amor que eu tive, o ódio que eu tive, em particular, eu posso falar, mas você nunca vai entender. Pelo lado de dentro, você está proibido, está privado dele. Os gregos entenderam que então esses eram assuntos pessoais. Cada um tinha o seu. Mas na medida em que uma ideia, uma religião, por exemplo, deixava de ser minha ou outra de alguém e passava a ser comungada como uma ideia de todos nós, de tal forma que morrendo as pessoas, as ideias permaneceriam para além do tempo pessoal e um tempo de gerações além da minha vida, eu alcancei, do ponto de vista individual, uma dimensão ética que não é, que está além do egoísmo. Ela é política. Toda ideia e toda ação que permanecer para além dos indivíduos, fizeram dos indivíduos que provocaram isso, herdeiros da humanidade, gigantes. Sócrates, ainda mais 2000 anos, será lembrado. Mas o que permitiu com que ele fosse lembrado foi a dimensão política dele, das ideias dele. Assim, os gregos entendiam que as pessoas iriam morrer. E eles tinham uma paixão danada pela imortalidade. Não da alma, embora também crescem nisso, mas a imortalidade das ideias. Vocês viram o filme Troia? Aquiles é um exemplo disso. Aquiles, aí retomado por Homero, muito antes da democracia grega. Havia a opção de Aquiles, como assim opção para Sócrates, ou para todo cidadão grego em geral. Se você viver a sua vida pessoal e privada, tiver mulher e filhos, você vai ser feliz. Mas quando você morrer, ninguém nunca mais saberá de você. Porque o valor da sua vida morrerá com você. E qual foi a escolha de Aquiles? Mesmo sabendo, pelo oráculo, que ele iria morrer, qual foi a escolha dele? Ele iria para a guerra. Sabe por quê? Ora, e tem alguém que não vai morrer? A questão não é morrer ou viver. Todos vamos morrer. Fato consumado. Para os gregos, a questão era se a vida faria sentido além de mim. Os gregos eram políticos. E a razão foi a forma de tornar a política possível. Assim foi para os gregos. Mas, se assim foi na Grécia Antiga, 4 séculos antes de Cristo, 2 séculos antes de Cristo, Roma, o Império Romano invade a Grécia. E toda a democracia, e os gregos, com a sua crença de serem
seres superiores mais do que os bárbaros, os não gregos, mostrou ser falido. E toda a política grega acabou. Não mandavam mais em nada. O Império Romano foi como jamais nenhum outro império na história da humanidade. E aí, os gregos tiveram uma tal depressão coletiva, mas trouxeram um último fôlego e criaram uma última filosofia autenticamente grega, chamada estoicismo. Já ouviram falar? Pois bem, na época áurea da Grécia, ética e política eram sinônimos da mesma coisa. Só era ético aquele que vivia para a política, e político aquele que tinha consciência em gerações futuras, além da própria, de um valor de uma ação. Não era ser ético ou ser político. Ou se era político, portanto, aquele que vivia chamava-se ético, e aquele que gestava chamava-se político, mas o político era ético e o ético era político, e a garantia disso era a discussão na democracia. Acabou. O estoicismo construiu uma outra noção. Acabou a política, ninguém manda mais em nada. O máximo que você pode é mandar em si próprio. Então nasceu a tese de que, já que eu não mando em nada, e no final ainda vou morrer, nada eu posso fazer, e nada posso fazer contra o mundo lá fora, o império político, o império dos outros, então ao menos eu vou mandar dentro de mim. E um sinônimo de liberdade é aceitar o mundo com suas dores e suas opressões, e fazer dessas lições aprendizagens de humildade e de crescimento espiritual. Não tardou, logo veio uma bomba, uma ideia muito mais revolucionária do que os gregos não foram capazes de pensar. Nasceu o marco divisório da história da humanidade, em que a história da humanidade passou a ser conhecida como antes e depois dele, Jesus. Mas acham que Jesus fez marketing para ficar famoso? Não. O que fez dele um marco tão poderoso de referência que abalou toda a história da humanidade? Não foi o amor, não foi a caridade. Sempre houvera o antes e depois dele, e no Oriente, pessoas profundamente amorosas. Teria sido os milagres e o poder das manifestações extraordinárias sobre a água, o fogo, a terra e essas coisas? Não. Moisés fez o que Jesus nem chegou aos pés. Abriu oceanos. O Oriente mostra coisas fabulosas. Jesus curou algumas pessoas, fez umas coisinhas assim. Não é o menosprezando. Mas isso muitos fizeram. Por que ele se tornou uma referência para toda a história? Ele apresentou um princípio ético, não religioso, ético. Porque não era a depender de Deus, era a depender de nós. Um princípio tal que os gregos jamais imaginavam, que nunca na história da humanidade jamais se imaginou. Todos, cada um de nós, tem direitos iguais. É um direito político. Político no sentido de que não é para mim e não é para você. É para organizar e ser o critério de referência para toda a humanidade, em todos os tempos. É claro que, se eu não quero ferir ao outro porque não quero ser ferido, em última consequência, ou se não em primeira, chegaremos ao amor, que é a melhor forma de fazer isso. Mas a questão é que ninguém é melhor que outro. Essa dimensão é uma dimensão tal que não depende de ninguém. E não depende sequer da razão. Porque até um débil mental, que incapaz do raciocínio, não é melhor que o mais inteligente dos homens. Na essência. São iguais. Iguais no sentido que têm o mesmo direito. E esse princípio,
ele abalou tão profundamente que nunca havia se pensado isso. As pessoas se amavam com profundidade, se amavam a tal ponto que uns davam a vida pelos outros, mas não a tal ponto de entender que por natureza e por essência eram iguais. Os gregos, as mulheres, as crianças, os bárbaros não eram essencialmente tão grandes quanto os homens. Depois de Cristo, você pode até fazer isso, mas está claro, agora, eticamente, está errado. O estoicismo caiu com perfeição nisso. O Império Romano manda e mata, gostando ou não. Mas este princípio, porque ele entrou pelo lado de dentro, no coração das pessoas, abalou a ética de tal maneira no coração das pessoas, que uniu gentios e não gentios, judeus e não judeus, e em todas as diversas culturas, religiões, povos diferentes, o princípio caiu como uma luva. Ninguém é melhor que ninguém. Quando isso passou a ser aceito de coração, aí eu posso até dominar o corpo dela, mas eu não mais mando nela. Se ela aceitou esse princípio de valor, ninguém mais manda nela. Por isso, por mais que matassem os cristãos, e matavam, não se matavam as ideias. Olha a diferença aqui. Entre os gregos, que eles morriam também, como todos morremos, a garantia de uma ideia era a democracia. Se acabasse espaço público, se acabasse a praça pública, acabaria a razão, acabaria o pensamento, acabaria o mundo. Depois dos cristãos, você pode acabar com tudo e ainda assim não acaba com a ideia. Isso, então, não conseguiu acabar com os cristãos. Pedro, fazendo nascer a Igreja Católica, Katholos, Igreja Universal, no 3º século depois de Cristo, essa ideia ela teve uma mudança fundamental. A ética, então, se tornando estoica, se tornando pessoal, passou a servir de um elemento político de grande estratagema, de domínio militar. Porque quando as pessoas entenderam, e os cristãos deram testemunho disso, que você poderia obrigá-las a pagar impostos, mas se elas se recusassem, elas morreriam, mas não cederiam, então a igreja pensou, e foi fabuloso isso, tornemos as pessoas cristãs. O Deus se torna um. Assim, a igreja como representante de Deus passaria a ter um só Senhor para se mandar. E aí, o princípio que antes ética e política era uma só coisa na Grécia, passou depois, no nascimento do cristianismo, a deixar a política e se tornar um valor essencialmente pessoal. Quando veio a queda de Constantinopla, acho que vou abaixar um pouquinho o volume, acho que estão todos ouvindo bem? Tá bem? Ok, está ótimo então. Quando veio a queda de Constantinopla, 3º século antes, depois de Cristo, a ética passou a se tornar um discurso político. E o que aconteceu com o autêntico cristianismo? Acabou. O acúmulo de miséria, opressão dos reinos feudais pela Europa, cuja história é diferente da nossa América de índios, surgiu uma outra compreensão fabulosa, que reformulou gigantescamente a noção de ética e política. Começa no século XVII uma obra de um filósofo francês, Étienne de La Boétie, cujo título já revela todas as ideias da servidão voluntária. Então se recupera um pouco daquele pensamento cristão original, misturado com o pensamento grego, e disse que cada um agora é indivíduo e que ninguém pode mandar enquanto o outro não quiser aceitar. Começa a surgir uma noção de ética e uma noção de política a partir do indivíduo. Então surge uma pessoa que faz mudança
profunda na história da política. Vocês sabem bem, Maquiavel. Maquiavel, então, decide construir o Estado Nacional. Antes, haviam países. Inglaterra, França. Haviam lutas por reinos, mas não haviam nações. Sabe a diferença entre um inglês e um francês? Naquela época, era o rei. Se um rei dominasse mais terras, aquele povo passaria a ser daquele rei. Porque eram vassalos, eram como escravos. Não havia individualidade, haviam filhos de Deus, filhos do reinado. Então não havia noção de nacionalidade, mas sim de reinados. Surge Maquiavel e ele constrói a noção de política moderna. Precisamos de um Estado nacional. Ou seja, não importa quem mande, não importa quem seja o gestor, se é democrático, se é monárquico, não importa, não é esta a questão. Mas é preciso que um Estado surja de tal maneira que a força dele não dependa mais de nenhum outro povo. Então ele consegue reunir forças para organizar um país de tal maneira que a gestão sobre o que é certo e errado passa a ser deste Estado. E cria a lei da força, a lógica da articulação política. Mas ele vai dizer, morre a ética. Que ética era essa? A ética da Idade Média. A ética que tentou impor aos outros um valor que era subjetivo. Ele diz, não, questões suas são suas. O Estado deve se ocupar apenas com questões do Estado. Então surgiu o Estado conhecido, o Estado forte, e expurga para fora do Estado toda a noção de ética, vírgula, graças a Deus. Porque agora o poder é do Estado. E esse Estado, ele vai dizer, o Estado bom, o Estado justo, não é o que opõe muita força, o que põe menos força, mas aquele que põe a força necessária para que haja justiça. E a justiça não vai ficar na mão dos reis. Eu não gostei de você, você morre. Eu quero tomar as suas terras, eu tomo. Nada disso. Agora, se um líder político colocar força demais, o povo tira esse líder. A política passou a ser a forma de garantir justiça. Por isso, foi bom haver acabado com a ética. Entendem? O Estado Nacional. Mas o Estado era político. E para resumir a história, nascia o mundo capitalista, o mundo burguês. No século XIX, o acúmulo de capital se tornou tão assustadoramente grande como jamais houve na história da humanidade. Embora sempre houvessem ricos e pobres, nunca, jamais tanto acumulado, não para um homem, mas para uma classe de gestores desse dinheiro, acumulado pelo trabalho dos outros, que não eram mais escravos pela natureza, porque agora eram cristãos, ou regidos pelo princípio do cristianismo, eram assalariados. Então, no século XX, há uma mudança completa. A política deixa de ser eficiente para organizar o mundo, e a economia se torna mais forte. A economia se torna a política se tornou o segundo plano, e nasceu a política como o inverso. A política deixa de ser capaz de gestar o mundo e nasce a economia. Sabe quem manda? Não é o presidente, não é o parlamentar, é quem tem dinheiro. E assim, a economia se tornou, na segunda metade do século XX, se tornou internacional. A economia não é de um país, ela é de quem? Do burguês, do dono do capital. E o dono do capital não deve nada a nenhum político. E com a internacionalização e a globalização, um exemplo prático disso, a Toyota, as peças da Toyota vêm escrito assim, made in, de qual é o país da Toyota? Japão? China? Argentina? Israel? Não. Por esse novo princípio é este, made in Toyota. Ela manda nela. Nenhum país manda nela. Ela pode tornar toda a sua verba
todo o seu capital em um país. Mas no dia que esse país não der as benesses que essa indústria quer, ela muda em um segundo, tudo no computador, para outro país, que vai querer muito bem isso. E o que o político vai ter que fazer? O senhor manda. A política não manda, a economia manda. Antes fosse até aí, já estava bom demais. Mas a economia deixou de ser produção de bens. Arroz, gado, feijão, coisas que eram produzidas e cujo resultado alimentavam e acumulavam de trabalho e economia. A economia perde valor para o mercado financeiro do jogo de negócios. Ou seja, eu não produzo nada, eu faço investimentos em especulações. Eu invisto em gado, mas não em gado. Na bolsa de valores de gado, não tempo para cuidar do gado. Apenas por algumas horas, depois eu tiro daqui e já coloco lá. O dinheiro passou a crescer e o mundo não produzir. E a economia perdeu para as finanças, o jogo imediato. Com tudo isso, a política perdeu a capacidade de organizar o mundo. A economia perdeu a capacidade de organizar o mundo. E o que restou? O lucro imediato e rápido dos negócios urgentes. E a capacidade antiga de visão de longo prazo diante da morte, em que eu via não os efeitos da minha vida para futuras gerações. O que aconteceu com a noção do tempo? Só sei o que é certo e o que é errado em algumas horas. Depois, a questão é outra. O tempo. Agora, eu convido a querida Marina Santana, que tem uma vasta experiência como advogada e como jurista, discutindo as questões do direito no mundo da política, desde a época estudantil, em movimentos sociais ligados à ecologia, e como ex-vereadora e candidata agora nessa gestão, é uma pessoa que pode falar muito próximo de uma realidade que uns conhecem mais e outros menos. O legal é a oportunidade de a gente dialogar sobre isso. Então eu queria que a querida Marina se apresentasse e tratasse da questão e oportunamente depois a gente discutisse com todos, aberto ao público. Obrigado, querida. Bom, quando veio esse convite da sua parte, eu pensei, gente, que desafio, não é? Porque eu não fiz filosofia. Estudei filosofia no direito, relacionado ao direito, e leitura, literatura livre ao longo da minha vida. Então eu pensei que eu gostaria desse desafio. Eu pensei também que vim aqui em algumas oportunidades e pude usufruir da elaboração de vocês, da sua elaboração, dos outros convidados, de pessoas que se apresentaram, fizeram perguntas. E eu pensei assim, o Will sabe que eu não sou filósofa. O Will sabe mais ou menos como é a minha vida, o que eu faço, que tipo de desafio eu cumpro todos os dias. Então eu falei, eu vou sim, eu topo, e eu quero conversar com as pessoas, quero ouvir as pessoas. Então Will, muito obrigada por esse convite. Essa é uma casa que eu sempre frequento, Bolshoi. Tenho o maior prazer de vir aqui ouvir música bacana, ficar curtindo, às vezes até mais tarde, passear, conversar com as pessoas. Então é um ambiente super bom, adoro. E eu vou um pouco me apresentar falando de 3 coisas que me aconteceram, 2 que me aconteceram essa semana e que me puxaram a memória de coisas anteriores. Eu cheguei a uma reunião no interior, quinta-feira, e um senhor entrou na reunião, uma reunião pequena, com poucas pessoas. Um senhor entrou na reunião e ficou muito atento com tudo, bem idoso, e de repente ele falou, olha, eu quero dizer o meu protesto. O meu protesto é o seguinte, eu tenho 80 anos de idade, acabei de fazer um curso técnico, e ninguém me ouve nessa cidade porque eu não quero me registrar no CREA antes de fazer estágio. E ninguém me oferece estágio. Mostrou a carteirinha dele e certamente, independente do que seja a situação, me pareceu profundamente interessante. Nós ficamos 2/3 do que seria a reunião com tal objetivo ouvindo o senhor. E achei maravilhoso aquilo. Pensei que oportunidade eu estou tendo de ouvir alguém que, de modo algum, viria a uma reunião sabendo que é de política e chamando a atenção
para uma situação que diz ele que não é só dele. Vim pensando e me reportou uma outra situação durante a semana anterior. Eu estava numa reunião e tinha ali uma senhora muito idosa. Eu fui cumprimentando as pessoas e tal. Quando eu toquei, eu sou muito friorenta, sabe? Quando eu toquei no braço dela, senti um braço super gelado. Ela estava tremendo de frio, muito frio ali no entorno de Brasília, e ela estava tremendo de frio. Aí eu falei para ela: por que você está com frio, você não trouxe um casaco? Ela falou: eu não tenho. E como eu tinha 2 casacos, falei: então durante a reunião você usa o meu. Quando terminou, eu fui até ela, ela veio se despedir de mim, me procurou e falou: me dá seu casaco? Eu não tenho casaco. Eu fiquei pensando o que essa senhora, o que a fez sair de casa, ir a uma reunião, ser abordada por mim, ela não me procurou, e posteriormente me pediu um casaco. O que ela pensou daquela reunião? Qual era o objetivo dela? Qual foi o recado que ela quis me dar pedindo aquele casaco? E me reportou então a um caso que eu vivi quando fui advogada de lavradores em área de conflito, durante 5 anos, que eu cheguei no Nordeste goiano e entrei em uma área altamente vigiada por jagunços, uma área de poceiros antigos, estavam lá há mais de 30 anos, estavam sendo expulsos por um outro grupo. Um grupo de grandes fazendeiros conhecidos aqui na nossa região. Então, eu entrei e vi uma menina de uns 12, 13 anos chorando. Eu não conseguia nem chegar perto da gente. Ela saiu correndo e começou a chorar. Olhava para o rapaz que estava ali dirigindo o carro que eu cheguei e chorando muito. Aí eu perguntei, chamei a mãe e falei: escuta, o que a menina tem, né? Porque todo mundo estava nervoso, todo mundo apreensivo, mas só aquela garota chorando. Ela me disse: é porque hoje ela voltou da escola correndo, porque os jagunços estavam atrás dela dizendo que iriam estuprá-la para que pudesse a família sair logo daqui, aqui no estado de Goiás. Então, eu estou me apresentando desse jeito para vocês. Eu sou essa pessoa que anda nos lugares. Uma das milhares, milhões de pessoas que andam nos lugares, e presto muita atenção às cenas que aparecem à minha frente. Então, tratando da política, do que ela é, que significado tem, como ela pode se montar, eu fiquei muito impressionada há pouco tempo com o grande número de volumes vendidos daquele livro Arte da Guerra. E pensei: mas por que esse livro é tão vendido assim? Fui remontar um pouco da história, pensar um pouco sobre isso, porque foi escrito há mais de 2000 anos, de acordo com o que está escrito ali, né? E fui entender um pouco, tratar um pouco disso. Eu vejo que nós estamos no começo do século XXI, e um século XX, passamos por um século XX com uma marca fortíssima de guerra. Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, fortíssima, que influenciou muito a ideia de política que nós temos hoje, além de tudo isso que você falou, Will, que foi muito bacana porque você remontou a história do pensamento, como evoluiu, como chegamos hoje. E o sistema capitalista, ele realmente dá a sensação de término de um período, de finalização de um período da humanidade, o que virá depois. Nós, hoje, temos em todo o mundo um desafio espetacular. Nós somos dirigidos, de fato, por grandes conglomerados financeiros. Como se alcança isso pela política? Parece uma coisa impossível. Você vê os debates enormes nos congressos dos países, em todos os países, debates importantíssimos sobre segurança alimentar, o tipo de produto que se vende hoje no mundo, como ele é constituído, como ele é produzido, e ao mesmo tempo o amparo que se dá ao mercado financeiro sem limites e com a capacidade de destruir economias no mundo inteiro, e os países olham aquilo sem ter a capacidade de reação na medida do necessário.
Então, vez por outra, nós estamos ali assistindo o correr da moeda pelo mercado financeiro e nos deparamos com um país indo à bancarrota, acabando com a vida das pessoas, e um país se arrebentando na sua economia, sem que tivesse de fato grandes responsabilidades, o seu povo não tivesse responsabilidade direta com aquilo. Então as famílias caem na miséria de um para o outro. Você pega os Estados Unidos há pouco tempo, as cenas que nós enxergamos, o que é aquilo, quer dizer, de repente levas e levas de famílias que tinham comprometido a sua moradia em função de um sistema muito americano, de comprometer mesmo com hipotecas e tal as suas casas, para que possam investir em alguma coisa, como uma viagem de férias longa com a família. De repente as pessoas passaram a morar nos carros ali, naquelas vans, naquelas coisas, e a morar na rua, a não ter alimento, a não ter trabalho. Então, como a política dá conta disso? Não existem, na verdade, organizações internacionais que já pautem suficientemente a política para vedar esse tipo de controle novo que se assenhora e que se mostra capaz de ter domínio sobre o futuro das nações. É onde, então, eu realmente penso que talvez esse desafio de pensar a ética e a política está diretamente relacionado ao que nós queremos para o futuro e a superação do que nós temos. Nós temos, por exemplo, na área da agricultura, há uma opção no mundo inteiro ainda de se utilizar venenos na agricultura que se sabe como responsáveis por problemas de saúde das pessoas e por problemas de saúde ambientais, da biodiversidade, que acabam com a biodiversidade em algumas regiões. Ainda assim, essa continua sendo uma opção aceita, embora já existam outras possibilidades. Então, a economia, o dinheiro, o lucro, é a capacidade de domínio, fora as guerras. Nós ainda temos invasões de países, de uns países por outros. Não há um nível de negociação que se poderia chegar pela paz. Então, penso que, e posso estar errado, posso estar navegando muito, sabe, Will? Sabe, amigos, eu posso estar navegando muito. Mas eu acho que a cultura da guerra, ela ainda é muito potente em nosso pensamento e nas definições dos governos, nas definições da economia, naturalmente, internacional, e nas definições dos parlamentos, de todos os segmentos. A guerra, ela é lucrativa, ela se impõe a um país por motivos absolutamente econômicos e geopolíticos. Quando um amigo, que é uma pessoa que eu conheço muito, que é jornalista, esteve recentemente em Bagdá, ele é repórter de guerra, repórter que frequenta os países em momentos de muitas dificuldades, em momentos de guerra, momentos de privação, como o caso do Haiti, etc. Perguntei para ele, olha, você foi a Bagdá depois da invasão, já havia, vamos dizer, se harmonizado um pouco o ambiente. O que você encontrou? Ele disse, fora as instituições que interessam aos Estados Unidos, tudo parece continuar em guerra. Continua tudo destruído. E o mundo acata. O mundo acata a ordem de invasão como sendo própria do tempo em que vivemos. E o tempo em que vivemos também pode ser muita navegação da minha parte, mas caminha para negociação, para diplomacia, para novas saídas de paz. Como dialogar sobre saídas de paz não gera lucro? Como dialogar sobre saídas de paz não traz a oportunidade de permanência da nossa cultura de guerra? Como buscar um mundo de paz é mais difícil, provavelmente, do que manter essa expectativa de coerção internacional via guerra, via armas, via brutalidade. Então, de fato, a nossa opção continua sendo
essa opção. Quer dizer, nós continuamos aceitando isso como inevitável. Então, me parece que é preciso dar passos de negociação internacional que se transformem em organismos internacionais de peso, que possam trazer a ética colada à política nas definições internacionais. Então, como é que pode, você pega uma cidade como essa nossa de Goiânia, ela está absolutamente submetida a essa lógica que ela não optou, que não houve um entendimento, que não houve sequer um debate. Não interessa, existe uma ordem estabelecida, que o mundo inteiro vai, que todos os países vão, que você imagina o Afeganistão como se encontra, imagina o Haiti como se encontra hoje. Quando houve aquele problema de natureza, digamos assim, do Chile, já tinha havido há pouco do Haiti. Então, quando houve ali no Chile, qual foi a campanha que o Chile fez? Que o Chile salva o Chile. O Chile resolve o problema do Chile, para que a população do Chile não atingida pudesse oferecer as condições para que o próprio Chile se levantasse, se erguesse daquele problema que estava acontecendo, de mortes, etc, etc. E no Haiti, a pobreza é tanta, a tragédia é tanta naquela região totalmente atingida, que não há a menor possibilidade do próprio Haiti reagir por conta própria. E os jornalistas saíram de lá, o mundo saiu de lá, nós não vimos mais o Haiti, não sabemos mais como está o Haiti, muito pobre, miserável, e continuando com a condição anterior ao que acontecia antes, um pouco pior por causa da tragédia. E lá estavam pessoas, pelo que tudo indica, pegando crianças do país para serem comercializadas fora de lá, sei lá o que era aquilo, o que ia acontecer. Então, de fato, quando se fala em política, em ética, não me vem outra coisa senão as grandes definições da humanidade. E a nossa inserção nas grandes definições que a humanidade toma, nos caminhos que a humanidade toma e nos limites que deveriam e que devem ser impostos a quem tem muito poder, a quem consegue juntar muito poder. Então, a elite mundial é bem parecida com a nossa elite brasileira. Não sei se foi sempre assim, não. Acho que reage diferente a cada período. Mas a elite mundial, ela tem olhos focados apenas nos seus interesses e consegue se legitimar a partir dos instrumentos de comunicação e a partir dos instrumentos de relação direta com o mundo do trabalho. Hoje, quando nós conversamos, é um debate dificílimo. Eu estou vendo aqui a Leila, que é economista do DIEESE, querida amiga, quando nós conversamos sobre diminuição da jornada do trabalho, com salário igual e condições iguais. Do que nós estamos tratando, na verdade? Pelo menos quando eu falo, viu, Leila? Do que nós estamos tratando? Tudo que há de tecnologia, de ciência, tecnologia, pesquisa da humanidade, é um direito da humanidade. Se é que se pode colocar assim, a humanidade como se fosse um ser. A humanidade gerou todo o conhecimento que nós temos hoje. O que é gerado na humanidade. Então é preciso que seja distribuído para a população, para as populações, para as nações, para os povos, esse direito que é o acesso a viver bem a partir do seu próprio conhecimento, acumulado ao longo dos anos, ao longo dos milhares de anos que a humanidade tem. Então, de fato, essa é uma questão para mim absolutamente importante. Por que as pessoas precisam continuar trabalhando do modo como trabalham, 8 horas, pessoas que trabalham 12 horas, 15 horas por dia, sem falar em parênteses aqui no trabalho escravo, como há poucos dias aqui na cidade de Umas, ao nosso lado, foram libertados escravos e escravas, que nenhum com direito trabalhista respeitado naturalmente, senão estariam em condição análoga de escravo, como diz a lei, e pessoas recebendo R$40 por semana ou nada para trabalhar até 20 horas por dia. Isso está no relatório da Polícia Federal.
e foi exposto à sociedade. Então, nós ainda convivemos com isso. Mas fora isso, por que não é possível ampliar as possibilidades de postos de trabalho? Hoje no Brasil nós vivemos uma condição um pouco melhor, mas vamos ver no mundo inteiro. Vamos ampliar, melhorar a capacidade de oferecer vida boa para as pessoas. Para que serve a política, Will? Se não for para oferecer vida melhor para as pessoas. Se não for para dar uma possibilidade em que todas as sociedades, todos os povos possam se habilitar a ter uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida participativa, geradora de decisões coletivas, né, que possa compreender o processo comum em que nós vivemos e, portanto, participar desse processo comum com a educação, com saúde, com moradia digna. Isso não é pauta eleitoral, isso é pauta da política, da existência da vida humana, da existência da coletividade. Ou isso seria pauta de um ou de outro? Não, de modo algum, é de todos e todas nós. A partir do momento que nós expressamos nosso pensamento, que nós nos reunimos, mesmo que seja por um abaixo-assinado da internet, nós estamos nos manifestando politicamente, estamos procurando aglutinar em torno de concepção, em torno de pensamento, em torno de ação e ativismo. Hoje de manhã aconteceu, por exemplo, um evento em que todo mundo foi chamado pelo Twitter, um pedal goiano, para poder todo mundo andar de bicicleta, fazer um trecho de bicicleta. O que essas pessoas estão fazendo? Eu não sei nem quem são, eu converso com eles, mas não sei quem são, que eles chamam pedal goiano. Então, aí, o que essas pessoas estão fazendo? Elas só estão querendo dar um passeio de bicicleta? De modo algum, elas estão fazendo política, elas estão se movimentando em torno de uma ideia, estão avisando a cidade que há um esgotamento do modo da relação do trânsito, estão exigindo ciclofaixas, estão buscando se movimentar em torno de uma vida mais saudável, chamando a atenção das pessoas para se juntarem, se aglutinarem e tal. Então é um procedimento político, não partidário, um procedimento político de grande valia. Muitos falam das praças, as antigas praças, e que elas vão encontrar lugar na atividade pública do mundo inteiro, está acontecendo hoje. Por exemplo, aquela mulher do Irã que tem uma sentença de apedrejamento até a morte, e por causa da pressão internacional dos países, mas pela diplomacia há muita delicadeza no assunto, então está se tratando desse tema. As pessoas estão indo, a Anistia Internacional, as entidades internacionais da sociedade civil estão indo para cima para poder fazer a pressão. À medida que fazem a pressão, eles retiram o apedrejamento, mas ela continua com o enforcamento não sabe o dia. Ela não sabe o dia do enforcamento. O advogado, às vezes, vai saber do dia do enforcamento na hora do enforcamento, e assim por diante. Os homens, de acordo com a história que está colocada, eles são colocados num buraco, quando são apedrejados, porque não é a maioria, são colocados num buraco e podem ficar daqui para cima livres, de modo que eles são maioria, com relação às mulheres, a se saírem bem do apedrejamento. Por quê? Porque eles têm a condição de se defender pela mão. A mulher é enterrada até aqui. Ela não pode se defender pela mão. Então, se ele consegue, naquela porção de apedrejamento, que a pedra não seja suficiente, a pedra tem que ser de um tamanho que não seja suficiente para machucar só um pouquinho, que possa provocar a morte, e que não seja tão grande que mate de uma vez. Então os homens se defendem com a mão e muitas vezes conseguem escapulir da morte. E se eles conseguem, naquele prazo determinado que a lei estabelece, fugir da morte, eles estão livres. As mulheres jamais conseguirão fugir da morte nesse sistema. Então, assim, o que é absolutamente grave, o que a sociedade está fazendo no mundo inteiro? Está dizendo, isso não é certo, isso nós não queremos. As pessoas estão se manifestando de todo jeito que podem. Então, a gente pensa na possibilidade do mundo inteiro. Não haverá, com certeza, a não ser, quem sabe, daqui a muitos e muitos anos,
quando a gente já terá morrido, essas as próximas gerações, um governo do mundo. Mas essas polarizações que vão acontecer, os polos regionais, a Europa se reúne, vão sendo criados aqui na América do Sul, está sendo ampliado o poder político, a articulação política entre os países da América do Sul, na África, na Ásia, assim por diante, com os problemas locais que existem. Isso daí vai ganhando força e criando rigidez. Preocupação, vamos dizer assim, coisa que vem sempre à cabeça, né? Será que nós conseguiremos fazer com que essas disputas entre blocos regionais produzam um mundo de paz, produzam um mundo de diálogo, produzam um mundo de até pressão, mas pressão da diplomacia, que possa fazer sanções que não sejam sanções que piorem a vida do povo, mas que questionem profundamente, tragam problemas diplomáticos para os chefes das nações, etc. Até que ponto a economia, o mercado financeiro e todo esse poder que se formou a partir desse novo modo de organização da economia mundial, até que ponto isso daí não será transformado num único poder político respeitável e com capacidade de, vamos dizer, de gerenciamento de conflitos? Já pensou? A indústria armamentista dos Estados Unidos tem um peso enorme nas decisões dos congressistas. Já tem. Passa naturalmente pelo Senado dos Estados Unidos qualquer ação dos governos, por exemplo, para a invasão de um outro país. Só que as indústrias de armas bancam aqueles parlamentares. Boa parte dos parlamentares. Então, até que ponto nós teremos a capacidade no mundo de, com essas polarizações, com esses blocos regionais, produzir tensionamentos diplomáticos e não continuar produzindo, e às vezes até crescentemente, modos brutais de resolução de conflitos. Mas talvez seja a coisa mais dura para as gerações futuras resolverem. Para nós, num país como o Brasil, como o Chile, como a Argentina, como Bolívia, países africanos, para nós que somos países que são considerados aí no período da Guerra Fria, nos colocavam assim, em situação absolutamente inferior e dominada, e nesse período agora começa a alcançar alguns índices de respeitabilidade no cenário internacional, mas nós ainda temos dívidas enormes, e puxando aqui para a nossa cidade, dívidas de ordem ética mesmo, puxando aqui para a nossa cidade, nós somos considerados pela ONU a capital mais desigual das Américas, e portanto do Brasil também, a cidade de Goiânia. Todo mundo viu isso pela imprensa. A ONU levantou isso, não estava fazendo política local, tá certo? Levantou e aferiu e nos trouxe esse índice. E a cidade de Goiânia é a 8ª mais desigual do mundo. O que isso nos diz? O que nos diz, nós, pessoas, chegar, passar por uma rua e ver uma criança ali dormindo naquela rua no chão? O que nos diz? Eu espero que isso gere algum nível de insuportabilidade, porque é o fim. É o fim da picada. Uma contradição tão grande numa cidade que abriga gente tão rica, que é um lugar de interesse de grandes investimentos para milionários, e ao mesmo tempo conviver com pessoas que moram na rua, vamos dizer assim, do ponto de vista social, involuntariamente. Isso é insuportável. Insuportável. Pode ser até que do ponto de vista individual seja voluntário, porque as pessoas, nós temos direito à rua, qualquer pessoa tem direito à rua, tem direito a dormir na rua se desejar. Mas do ponto de vista social nós sabemos que é involuntário. E é um número enorme de pessoas, não é pouca gente. O último dado que nós temos, o Ministério Público passou, 170 pessoas, não estava completo o cadastro, 170 pessoas
crianças, 170 crianças e adolescentes moram nas ruas da nossa capital. Todas ou já viciadas em crack ou iniciando o uso do crack. Então, assim, aí, qual o trato da política para isso? O que não é só o compromisso pessoal, alguém falar bacana, olha, pode deixar que eu vou resolver isso, eu vou eleito, pode deixar comigo, não sei o que, não é isso. É que a cidade suporta isso. A cidade suporta. Como a cidade suporta isso? Como a cidade não chega e fala, olha, nossa pauta não é outra. Nós temos uma primeira pauta, que é o mínimo de dignidade para essas pessoas que ninguém fala por elas. Então, assim, não é uma coisa, viu, alguém pode achar, mas isso é coisa de ordem eleitoral. Não é de ordem eleitoral. Essa é uma pauta da vida política da nossa cidade, que nos obriga a refletir, nos obriga a tomar tamanho, nos agigantarmos para que a gente pense sobre isso, assim como é necessário pensar sobre o futuro da política, sobre o futuro da humanidade. Então é isso. Eu, de novo, agradeço a sua disposição. Will, você é uma gracinha. Adorei sua exposição, tá bom? E esse foi o meu modo também de me apresentar para vocês. É assim, me apresentar com o meu pensamento, né? O restante a gente dança rock aqui, blues, no restante dos dias da semana, tá bom? Na sua experiência política, você disse que uma das questões que poderia provocar essa mudança é o grau de insuportabilidade, de indignação. De que maneira, na sua experiência, no seu conhecimento, poderia aumentar o grau em Goiânia de insuportabilidade por uma ética através da política? Bom, hoje nós temos uma realidade nova, seria diferente se eu tivesse que responder algum tempo atrás. Hoje nós temos uma realidade nova. A classe média aumentou no Brasil. Aqui na cidade de Goiânia também. A classe média tem a capacidade de olhar. Quer dizer, naturalmente, nós somos vistos e vistas, classe média de todos os lugares, como quem... Vou citar um nome, alguns aqui vão rir, porque talvez nunca tenham ouvido essa expressão, mas já ouviram a palavra pelego? Já? Então, pelego é aquele do cavalo, né, que fica assim, amaciando um pouquinho para não machucar o cavalo e tal, aquele negócio ali ao lado da cela. Pois bem, no movimento sindical, antigamente se falava isso, o cara é pelego, quer dizer, ele não... ele é trabalhador, mas ele fica maneirando a barra do patrão. Então ele faz negociações ruins para os trabalhadores e tal. Vamos dizer, um amaciamento da relação. A classe média é pelega. A classe média deseja tanto ser rica, que ela fica todos os dias pensando que é rica. Hoje, o Eurico, que é um amigo, ele é espírita, ele estava num programa espírita na televisão, estava tomando banho e estava ouvindo ele. Aí ele disse o seguinte, quando você reza o Pai Nosso, ou ora para os evangélicos, a oração o Pai Nosso, você pede o pão de cada dia. Aí ele respondeu assim, aí ele disse assim, tem gente que além do pão de cada dia, trabalha para levar para a reencarnação, só que a alfândega não aceita. Eu achei divina essa observação. Então, a classe média, ela precisa compreender o seu papel social. Nós precisamos mover um pouco esse excesso de individualidade nossa. Precisamos reeducar nossa posição. Porque hoje a classe média não é uma exceção, um bolinho em exceção na sociedade. Então, qual é o nosso papel? Nós temos acesso ao ensino universitário, nós temos acesso a postos de trabalho, nós somos competitivos em todas as áreas, precisamos nos reeducar, participar da política, parar de ter medo, parar de ter preconceito, né? Existe essa figura do preconceito, inclusive muito estudado o preconceito sobre a política, né? Parar com o preconceito um pouco, ir para cima, ir para frente, expressar nossa opinião e, sobretudo, desejar que todas as pessoas tenham direitos iguais, reconhecidos. O meu filho, ele é muito amado, ele é meu filho.
mas ele não tem mais direito que aquele menino que dorme na rua. Então, quem é religioso, então religiosa, precisa chamar a atenção dos seus pastores, chamar a atenção dos seus padres, das irmãs e todo mundo. Ela vem cá, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Por exemplo, esse caso que eu te falei da tentativa de estupro de uma menina ali, nós só vemos os donos daquele ambiente ali, daquela fazenda, fala fazenda que faz, então não tinha nada, não é fazenda, né? Daquele latifúndio, só vemos o dono daquele ali nas igrejas. Então, como assim? Aí nós precisamos realmente tratar da nossa educação política, precisamos participar da política, precisamos chamar a atenção e puxar os elos éticos que talvez estejam um pouco longe e que a gente trata muito da nossa vida, muito bem, e acaba não assumindo a nossa responsabilidade coletiva. A minha pergunta para você. Então, Will, você foi muito brilhante na sua exposição e eu queria voltar a pergunta para você de quando você praticamente finalizou. Você falou da força do mercado financeiro, da economia mundial sobre as nações. Qual é o próximo passo, será que a humanidade vai conseguir dar? As nações, elas se submetem hoje. Será ampliada, pelo que se pode notar, será ampliado o domínio do mercado financeiro, da economia, ou os países criarão, porque esse debate já existe nos organismos internacionais, de criar limites para o avanço. Isso vai significar mais democracia para os países? Anotem aí, porque depois eu quero ler e saber se é possível. Mas, bom, tentando entender essa questão do ponto de vista filosófico, a ética e a política, nós vemos aqui na história da humanidade, elas tiveram graduações e mudanças de enfoque. Muita gente ainda fala do Maquiavel como sendo um inimigo. O sujeito é maquiavélico. Mas a grande questão é que Maquiavel não queria tornar pessoas más. Queria um Estado numa época que não existia Estado nacional. Esse Estado já aconteceu. Hoje ser Maquiavel é ser mau. Porque hoje nós temos poder, mas esse poder não depende de um Estado. Ele depende de outros Estados. E depende não mais de nenhum Estado em particular, porque ele não é nem da economia, ele é do último mercado de ações. Logo, essa tese, essa frase, e por consequência a tragédia das ações de quem diz e pensa assim, todos nós um pouco, outros cada vez mais, como se fossem éticos. Isso. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Falem com a política. Esta frase, claro que entendida de várias outras maneiras, mas acaba tendo um efeito reverso, contrário, ruim para a política. Do que eu estou querendo dizer? Nós estamos falando em uma economia que é globalizada. Nós estamos falando de um mercado financeiro que não pertence mais a nenhum país. Ele pertence ao movimento do consumo e da produção. Um botão, uma linha de uma camisa é feita em um país, outra em outra. Toda a economia, toda a produção acontece assim. Não existe mais, no mercado financeiro, cada um faz a sua parte. É uma negociação internacional. O dinheiro não é mais de nenhum. O dinheiro é um movimento. Ora, o capitalismo entendeu isso bem, por isso que ele domina todos os espaços. Porque não é uma pessoa, é uma teia. Se fosse Maquiavel, ele diria, eu mandarei, esse país aqui é meu, eu organizo esse Estado, eu tenho controle para isso. Mas a economia, que foi gestada pela política um tempo, ainda nas revoluções iniciais, antes do mundo contemporâneo, tinha poder. Mas agora a economia ela é flutuante, ela é rápida. O que nós temos que fazer? Não mais ter pensamentos fragmentados. Se a economia é globalizada, temos que ter pensamentos globais. Temos que ter atitudes globais e não fragmentadas. A economia não diz assim, cada um de nós vai fazer a sua parte. Não, ela flutua. Então, quando alguém diz, cada um faz a sua parte,
ele está negando o todo. Ele está sendo como um estoico, na época dos cristãos, numa época em que a política não era de um Estado. Todos os movimentos da época do estoicismo, na Idade Média e entre os gregos, ninguém tinha resultado disso, porque a vida tinha milênios, a vida tinha uma eternidade. Hoje a vida, ela tem horas contadas. Um trabalho, ninguém mais projeta uma vida profissional por 20 anos numa empresa. Tudo é rápido. Assim, quando cada um faz apenas a sua parte, essa parte é rápida. Rapidamente, eu não preciso nem esperar a pessoa morrer, ela já acaba. Logo, se houver a possibilidade de uma ética pessoal que alcance uma dimensão de mudança política, é toda aquela, se não outra, exclusivamente esta, que faz de cada parte o engajamento de outros. Quando o meu efeito, a minha atitude não for como a desses ciclistas, não tiver uma dimensão tal que não morra nem nasça em mim, mas seja por mim, através de mim, eu me tornando, além de indivíduo público, e sendo capaz da organização, da coletividade do encontro, então eu não faço a minha parte. Esse café filosófico, eu faço dele a minha parte? Não, então eu estaria sozinho. Eu chamaria os meus, mas é pela diversidade. É pela oportunidade de a coisa acontecer independente da pessoa e com alegria, porque não depende dela, não é mérito dela, é de todos. Quando alguém conseguir não fazer, digamos, a sua parte, mas fazer a parte que não é de ninguém, é política. Acaba-se o egoísmo e as vantagens e o elogio e a vaidade do dizer, fui eu. Não. E as coisas serão ditas e ouvidas como sendo de todos nós. É hora de deixarmos de sermos éticos no mundo do voluntarismo pessoal, de lavar as louças da própria casa e se ocupar com um pensamento que vai além de si. Aí a ética alcança a superação do egoísmo. Em resumo, é bem isso. Quem faz a sua parte, nega a totalidade. Nós não estamos mais num mundo fragmentado. Então são associações, são grupos de encontro, são repercussões cada vez maiores como ondas. Eu acho que essa é uma boa analogia. Cada qual há de se perguntar, se houver um interesse ético, de fato, correspondente a uma época de ecológica, ou seja, cujo pensamento não é de ninguém, é do planeta, cujo mérito não é dele, mas de todos que acumularam nele a oportunidade de entender e agir. Ninguém tem a capacidade sozinho de fazer, senão quando esconde o benefício de todos que lhe antecipam. Portanto, quando alguém sentir ou verificar e preocupar-se com a repercussão de todos, ou para todos, de uma ação própria, esta pessoa é politicamente ética. Quando não, não. Integramos uma geração fragmentada, e assim tem se expressado nossa consciência ética, de maneira fragmentada e plural. Participamos de maneira política quanto àquilo que nos interessa. Levando-se em conta tal consideração, gostaria de uma melhor ou mais completa exposição a respeito da seguinte colocação: a ética acabou com o tempo. Você fez essa colocação anteriormente, e eu não sei se você quis dizer que o tempo, da maneira como nós o enxergamos atualmente, ou como nós o sentimos atualmente, é que acabou com a ética, ou se não faria muito sentido, se a ética acabou com o tempo. Gostaria de uma melhor explanação a respeito. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrick, é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, eu acredito que ainda há uma insistência em confundir ética com política. Se na Grécia Antiga elas foram sinônimos, hoje é o que elas não são. E digo mais, em hipótese alguma. Até mesmo porque são duas palavras desgastadas e banalizadas. Confundem política com politicagem, com partido político, etc, etc. Confundem ética com posturas frente às coisas que se fundamenta muito mais em uma individualidade do que numa coletividade.
Bom, eu queria ampliar essas pontuações em torno da ética e da política e pensar a ética a partir de uma nova forma de ser no mundo e na relação com ele, consigo mesmo, conosco mesmo e com os outros. E uma política que provoca no outro um desejo autêntico de ocupar o lugar do público e construir possibilidades, tanto para a coletividade como para a individualidade. Eu pensaria a ética também como locus de desejo, dessa energia fundante que nos faz romper barreiras do individualismo, do egoísmo, dos interesses particulares, para assim fundar um mundo, outro, que torne possível a gente viver melhor. Eu pergunto para a Marina, pergunto para o Will, existe lugar para isso hoje? Obrigado, querido. Mais alguém? Tem microfonia, pode abaixar. Isso, ótimo, obrigado. Quer começar, querido? Ok. Emily, assim que isso é para você? Amélia. A sua questão toca muito com a do Patrick, muito de perto. Ao longo da história da humanidade, nós aprendemos diferentes formas de tratar a questão ética e política. E uma não invalidou outra, mas mostraram-se relevantes ao seu modo. Hoje nós temos todas elas ao mesmo tempo, não para todos. Até em razão da diversidade, da diferenciação, da democracia, da individualidade, que nossa cultura permite tratar toda a história. E assim nós vamos encontrar pessoas, por exemplo, que são éticas, a exemplo do Patrick, se eu entendi bem, que se recusam à política, ou talvez o inverso, políticos que se recusam à ética, e ambos dão testemunhos de que é possível fazer isso. No caso da ética sem política, há pessoas, meu Deus, tão generosas, tão devotadas ao próximo não como o outro qualquer, aqueles que eles se aproximam. São voluntários anônimos, acordam de madrugada para acolher os que têm frio, e nunca deles teremos notícias, são invisíveis. E não querem uma repercussão política, uma organização política. No entanto, são éticos. Quando a postura cristã deixou não uma recusa à política, mas um dilema do ponto de vista ético como fundamental para a política, qual seja, se eu tiver, em última instância, que fazer uma escolha entre ser injustiçado e cometer a injustiça, não há dúvidas. Eu preferirei não ser injustiçado, não. Mas eu preferirei ser justo e arcar com as consequências. Isto é dar a outra face. Não é a recusa à luta, mas ser impertigável, permanentemente ético, seja isso uma dimensão política ou não. De tantos esforços, com êxito, uns menos, outros mais, ao menos nas minhas leituras, nas minhas pesquisas, o mestrado sobre filosofia política e a minha vida toda dedicada às angústias e desejos de tratar a questão como uma resposta pessoal e, quem sabe, além, eu só encontrei em Gandhi, no mundo contemporâneo, alguém que conseguiu pegar o princípio cristão, depois retomado por Kant, que é abstrato, ético é um princípio para nortear as ações, de que todos temos direitos iguais, não fazer aos outros o que não gostaríamos que se nos fizessem, ou, de maneira positiva, fazer aos outros o que gostaríamos que se nos fizessem. Mas, ora, um diabético que não pode comer doce vai recusar dar doce a uma criança. Não se trata de conteúdo, mas se trata de princípio, ao outro como é para ele. Portanto, respeitar a diferença como garantia da ética. Mas como conseguir elevar uma dimensão coletiva através do convencimento pessoal? Isso é o que me parece ser o esforço de uma ética ecológica.
como isso pode acontecer na prática, aí entra o Patrick também, como eu penso, segundo o que eu alcanço ver. Aqui já norteio dois caminhos diferentes. Uma possibilidade legítima daqueles que desejam ser éticos, mas se recusam à política, para não terem que ser injustos. Mas ainda assim, querendo ser éticos e querendo fazer política, há um outro caminho. Se o grande movimento, combustível das transformações mundiais, é a economia, e por economia o mercado financeiro, e por mercado financeiro chega ao indivíduo, através do consumo, os boicotes de consumo. Isso tem acontecido. Os chamados, as alimentações, evitando os agrotóxicos, né, a cultura, como se chama, orgânica, por exemplo. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos, em Berkeley, e lá isso é muito forte, muito forte. E aqui começa a haver também. Então, na medida em que as pessoas começam a articular, não consumir um produto, uma empresa que se apresenta como antiética, como politicamente destrutiva ao ambiente, estas pessoas começam a dominar o mercado pelo que tem de mais poderoso e equivalente: dinheiro. Dinheiro na contrapartida, consumo, recusando-se a consumir. E o que fez Gandhi? Como Gandhi conseguiu articular um país inteiro? É claro que ele usava pessoalmente, no mundo privado dele, elementos de fé, elementos religiosos, mas a grande argumentação, porque ele tratava de um país, primeiro, com imensas diferenças políticas, religiosas, muito mais do que o Brasil poderia imaginar para si próprio. Muçulmanos, hinduístas, entre esses próprios hinduístas, diversas castas, umas antípodas às outras, e como ele reuniu todos em princípio comum? Com certeza não foi por elementos morais, porque aí a moral de uma religião não adere à outra, haveriam conflitos. Ele usou aquele princípio ético. A moral são regras práticas. A ética é um princípio para pensarmos todas as questões práticas, como um norte. E ele usou um princípio econômico para libertar a Índia da Inglaterra. Todos deveriam apenas usar roupas tecidas, fabricadas pelo país. O que aconteceu com a Índia? Ela se tornou livre de um país, e não foi pelas armas. Foi por quê? Claro que foi por um princípio de não violência, mas fundamentado em qual apoio de força no mundo econômico? Foi pela economia. Economicamente, esse povo se uniu por um princípio que atualizou o que era cristão à época de Cristo, se tornou, falando agora em outra questão muito próxima dessa, como a teologia da libertação, atualizando o discurso de Cristo para regras morais atuais, ele diz: ora, então, se eu amo o meu vizinho, se eu amo as pessoas do meu país, devo tratá-los como eu gostaria de ser tratado. Eu quero emprego, então não vou desempregar com economias vindas de uma produção perversa. Logo, se o mundo é economicamente perverso, nós temos que ser economicamente bons. Mas os que fugirem à economia, fugirão à política. E só vai restar as questões da alma. Então, eu acho que isso encaminha alguma luz nessas direções. Seja como for, tanto um como o outro já perdem o princípio da individualidade como exclusão e colocam a ética como um princípio que pertence às gerações futuras. Dizendo assim, a ética não acabou com o tempo. Ela acabou em diversas formas, mas renasceu em outras. Penso eu que se não formos capazes de pensar como o grande filósofo Edgar Morin, que foi escolhido pelas Nações Unidas, pela Unesco, para apresentar os princípios de uma educação para os nossos tempos, pela epígrafe, talvez, de toda a educação de nossa época, dizendo assim: temos que pensar globalmente e agir localmente. Isto é, uma ética e uma política atualizadas. Acho isso.
Aqui, se você quiser dar uma olhadinha, o Bruno, quem é Bruno? Bruno. Também levantou uma porção de perguntas aqui e que se casa bastante com o que o Patrick falou, perguntou e que você acabou desenvolvendo, né? E a Mili também, eu acho que a sua resposta já contemplou, assim, cadê a Mili? Tá ali. A resposta do Will já contemplou, não é isso? Sobre a questão do tempo e da ética. Bom, deixa eu fazer aqui um exercício aqui. Quais são as categorias próprias da política? Amor é categoria da política? Porque se amor for categoria de política, o que não é amoroso, o que não é destinado ao público, ao comum, ao coletivo, eu não sei se é política. Sabe? Porque alguém ocupa um cargo público. Ele é chamado de político, ou política, sendo mulher. É isso? Não, aquela pessoa apenas está ocupando um cargo público, mas não necessariamente alguém que corresponda a um desejo coletivo e que corresponda no dia a dia do seu trabalho a uma ação política efetiva, coletiva, que busca o desejo, busca a aspiração, que junta, vamos dizer, respostas, que elabora trabalhos que possam trazer melhoria da vida das pessoas. Isso daí pode tratar de decisões mundiais e pode tratar do vereador de uma cidade de 3 mil habitantes, ou a vereadora. Para mim tem o mesmo quilate, né? Porque nós estamos tratando aqui do fenômeno, não estamos tratando aqui do tamanho da repercussão. Então, eu gostaria de fazer, viu, Bruno, também essa distinção. Será que as pessoas só têm preconceito contra quem atua na política? É porque às vezes as pessoas estão cansadas de ver coisas que elas condenam. Agora, me permitam dizer uma coisa, por favor, ninguém se ofenda, porque isso me inclui. Então, tá bom? Inclui nós, pessoas. As últimas 2 pesquisas que eu vi sobre esse assunto dizem o seguinte para nós, que aqui no Brasil, as pessoas, quando perguntadas se gostam de fraudes na política, gostam de corrupção na política, gostam de corruptos na política, elas respondem não. Você reprova isso na política? Reprovo. E se isso for lhe beneficiar? 82% aprova. É um cargo que não poderia ser ocupado pela pessoa, é uma situação, por exemplo, você é primo da pessoa, você não poderia ir, porque isso causa, no mínimo, desconforto. As pessoas aprovam, mais de 80%. Nas pesquisas no Brasil dizem isso. Tudo bem, você não gosta, como é que é aquela palavra que significa parente junto e tal? Nepotismo. Você reprova o nepotismo? Reprovo. E se for para você? Não, aí pode ser. Então, são pesquisas muito bem feitas, não são enquetes, não, são pesquisas muito bem feitas, qualitativas, para apurar o que as pessoas pensam de si e na relação com a política. Então, assim, eu acho que isso deve ser motivo de reflexão para nós. Primeiro que quem é eleito a qualquer coisa não sai do nada. Sai de uma comunidade, sai de uma família, sai de um ambiente. E essas pessoas levam para dentro desses lugares exatamente a sua educação, o seu padrão, vamos dizer, de pensamento, que as pessoas por perto também lhe ajudaram a educar e a saber. Então isso, eu distinguiria, se vocês me permitem, eu acho que a conduta amorosa na política, a conduta respeitosa, o desejo de representação do desejo coletivo, isso é política. E não existe uma classe política. Esse é outro negócio que me incomoda tanto, sabe, Will? Classe política, os políticos. Como assim os políticos? Os políticos nada. Tem gente ali que é lavrador e por causa do sindicato de lavradores ali do seu município, ele sai candidato ali a vereador. É muito diferente de alguém que vai por conta própria, compra os votos, a R$100 o voto, chega lá e fala, meu amigo, eu não tenho
como um deputado, me permitam não dizer o nome, porque é daqui de Goiás. Só para concluir, em 1988, constituinte acontecendo, um grupo de lavradores procurou esse deputado. Eles procuraram todos os deputados da Câmara Federal e todos os senadores constituintes, e pedindo ajuda para uma pauta no Congresso Nacional, para que entrasse na Constituição Federal. A resposta do cara, depois de receber com um cafezinho, com um abraço, estejam em casa, o mandato é de vocês. Aí na hora que apresentou a pauta, ele respondeu: o meu mandato eu comprei e paguei à vista, não devo satisfação a ninguém. Essa pessoa, ela pode ser até chamada de política, se alguém quiser chamar e tal, mas é um negociante, está em lugar errado. As pessoas precisam rejeitar esse comportamento. Não é isso. Surgem outras questões, todas elas com um eixo comum. E eu quero tentar esclarecer isso discutindo alguns conceitos. Talvez ainda sejam confusos, pelo menos como eu os entendo. Mas eu vou resumi-los nessa questão aqui. A ética na política está ligado à ética, ao caráter de valores, convicções pessoais. Então, estamos elegendo pessoas de má índole. Veja só. Eu quis dizer que a história da humanidade, depois, por consequência, acumulamos opções para a história dos indivíduos e temos várias posturas simultaneamente válidas. Quais sejam? Primeiro, na antiguidade, o nascimento da Grécia, pensando no nascimento da política e do indivíduo como uma forma de razão, ética era a versão individual do discurso político. Ética e política eram absolutamente a mesma coisa. Era impossível pensar para o povo grego antigo ser ético e não ser político. Por quê? A ética era a conduta como cada um deveria ver aquilo que já estava na organização da política. Não seria possível para os gregos pensar ser ético e não ser político. Fim do mundo grego clássico. Surge a Idade Média. Surge um outro parâmetro de organização, que não era coletivo em termos de países, mas em termos de impérios. E por muito tempo, um só império, com diversas culturas, o Império Romano. E este império quis tornar-se grande com o fim da política, elegendo a ética como substituta da política. E o cristianismo, que era de fórum íntimo, uma questão moral, passou a ser uma obrigação para todos. Não foi possível, porque é uma questão de fórum íntimo, não é possível obrigar a outros. Perde-se tanto a ética, a eficiência da ética, que existiu por 3 séculos o cristianismo. Deixou de existir porque se tornou político. E não alcançou o efeito político porque deixou de ser ético. Nem ético, nem político. Surge Maquiavel para dizer, não, a ética faliu, a Idade Média deu testemunha disso. Então precisamos de um Estado que seja capaz da organização do que a boa vontade não foi. E essa organização política do Estado, ela permanece ainda hoje com alguns efeitos que não podem ser negados também as suas vantagens. Alguns vão de repetir à sua maneira o discurso ou o princípio de Confúcio, que é o mesmo de Sócrates, basicamente isso. Como alguém pode governar um país se não governa a própria casa? Como alguém poderia ser ético para os outros se não é ético para si mesmo? Mas isto é errado. Ou ao menos posso dizer que é assim para os que são assim. Há pessoas que conseguem sim ser perfeitamente excelentes políticos e pessoas imorais. Bate na esposa, machuca o filho e pode ser até um estuprador que mereça suas condenações como indivíduo, mas como político. É um gestor com grande competência. Quer um exemplo? Getúlio Vargas. Um homem regido pelos princípios de Maquiavel. A primeira gestão, o primeiro governo de Getúlio Vargas. Todos os que discordarem morrem. Eis Maquiavel dizendo, só tem uma coisa, vai funcionar o Estado. Não estou eu defendendo isso.
Mas eu digo que é possível que uma pessoa, assim como o administrador de uma empresa, ser uma pessoa imoral, profundamente intragável, insuportável, sem uma gota de afeto, de amor ou de respeito, mas ser um grande economista, um grande administrador que causa emprego e bem coletivo. Isto é uma ação, ser político sem ser ético. Nós também vimos que é possível, pelo estoicismo, pessoas religiosas, como exemplo, serem éticas e não quererem envolver-se na política. Então, o fato de um grande político eventualmente existir não quer dizer que ele tenha que ser uma pessoa moralmente boa. Grandes políticos, de repente, eu sei lá se o Lula é uma pessoa boa. Hoje eu diria, isso é uma questão pessoal. Mas, economicamente, causou um bem-estar durante uma gestão em comparação a parâmetros, porque não há um parâmetro absoluto? Essa é a questão. Mas ela também não para aí, porque é uma questão última, ou pelo menos mais recente, que é a questão ecológica ou sistêmica, em que não se trata mais de um país, de um governo, de uma prefeitura. Nenhuma prefeitura é dona da água, nenhuma prefeitura é dona dos meninos de rua. E essas questões se tornam coletivas, se tornam internacionais. A questão da mulher sendo apedrejada em outro país, ela se torna uma questão dos goianos quando entram na internet e lutam contra isso. E pessoas lá fora vão querer combater com a Amazônia e outras questões nossas. Questões agora que não são mais particularmente separadas. E aí, na medida em que este princípio alcança êxito, ser ético e ser político parece voltar a ser o mesmo princípio. É bom lembrar aqui, o Patrick colocou uma questão fundamental na política como a ética como uma organização dos desejos. Lembrar o que Freud colocou com muita sapiência. Segundo ele, nossa civilização, ela acabou se construindo muito rapidamente sem os efeitos de uma construção, de uma educação psicológica. Bom, e o fato é que eu tenho desejos sexuais, eu tenho desejos de destruição, e eu deveria aprender a lidar com isso depois de algum tempo. Mas não. Vem a igreja, vem a política, vem a sociedade e obriga do dia para a noite pegar todos esses desejos e dizer, finja que eles não existem. E nós mentimos para nós, eles se tornam inconscientes. E passamos a usar regras para acreditarmos que somos bons. E é claro, eu não estou ferindo ninguém, eu não estou matando ninguém, consequentemente eu até acho que eu sou bom. Pois bem, ele vai dizer, a regra coibiu o comportamento, mas não o desejo. Então, inconscientemente, eu vou manifestar todo o desejo que a regra não conseguiu coibir. Ela só coibiu na frente dos outros. Então, eu vou dar um jeito de, em nome do amor, te sacanear. Em nome da ética, te destruir. Em nome da política, encontrar argumentos que são falsos, são racionalizações para manter a tragédia, a destruição. Então Freud vai dizer, quanto mais as pessoas estão distantes, menos elas se ferem. Quanto mais elas se aproximam, para que elas possam suportar umas às outras, elas precisam de regras de convívio. E essas regras, porque não nos tornamos efetivamente cristãos, se fôssemos, estaria resolvido. Mas como não nos tornamos uma sociedade cristã, sem sermos cristãos, ficamos só com as regras de coibição. Como resultado, isto, bem simples assim. Quanto mais próximo eu fico de alguém, mais eu não posso fazer aquilo que eu tenho desejo. E se eu não posso, e eu quero, eu só vou viver com essa frustração e vou culpar a outra pessoa. Você me paga porque eu não consigo ser livre perto de você. Eu tenho que me comportar, ou você vai descobrir. Logo, o aumento da ética no mundo, para Freud, isso foi um estudo da Escola de Frankfurt, na Alemanha, grandes filósofos, e aqui eu já citei vários em outros momentos, Marcuse, Erich Fromm, Adorno, Horkheimer. Quanto maior a moral, quanto maior a força ética e moral sobre as pessoas, mais perversas elas se tornam. Porque não conseguindo ser verdadeiramente assim, mas se comportando assim, elas acabam dizendo, olha, eu não vou trair você, porque senão você não vai me aceitar, ninguém vai me aceitar. Mas também
toda vez que eu quiser trair e não deixar, eu vou fazer da sua vida um inferno. Eu não vou roubar, mas não porque eu não queira, porque se eu não posso, você também não. Então, a política, a ética e a moral se transformaram em sinônimos de quanto mais fortes, maior a dimensão da tragédia humana. Logo, em grande parte, a nossa política, a nossa moralidade só aumentou o grau de barbárie e diminuiu a civilização. Ser mais político, usar cada vez poderes de maior opressão, tanto na política quanto na moral, faz a civilização se tornar mais agressiva. Bom, isso ajuda a responder algumas dessas questões aqui de fundo. Porém, o mais importante é dizer que, para substituir em conserto, está o diálogo e nos permitir cada vez mais a nossa pequenez. E essa pequenez não como uma maldição, mas como uma possibilidade de perceber que a nossa grandeza está não na individualidade, mas no encontro e nas articulações. E por isso, nós recuperamos em grande parte o espaço público, que na Grécia era a praça em que as pessoas se encontravam. Agora, eu não sei se vocês sabem, nós estamos ao vivo no Twitter, em vídeo e voz, inverso. E está bombando. E quem é que pode calar isso? Logo, é a possibilidade do encontro pelo diálogo que cada um de nós se torna uma totalidade. Para aquele poeminha meu que eu li no início, é matemática simples. Um homem e uma humanidade. Somos assim. Então, vou puxar uma história, um puxão de orelha que me deram, e eu esqueci, pelo que tudo indica, para o uso das palavras cotidianas nossas, que não são usos de construção de educação para a paz. Bombar é uma delas, né, que é jogar bomba, né? Então, esse daqui, se quiser adiantar, eu vou responder aqui a Kelly Marx, cadê você? Aqui, Kelly, a respeito da bioética. Se me permite um exemplo relacionado a esse veio de pensamento importantíssimo que nós estamos experimentando nesse momento da humanidade, eu vou exemplificar a importância do que nós podemos fazer, que está em nossas mãos. Nós precisamos do agronegócio para a exportação, para uma parte do comércio interno, da produção e da demanda interna de produtos, mas nós ficamos muito alheios, por exemplo, ao debate dos transgênicos. Isso ficou aparentemente muito longe de nós. O que nós temos a ver com isso? Ocorre que, aí volta a questão do mercado internacional, do controle das sementes e de tudo mais. Se algumas pouquíssimas empresas no mundo, cujos proprietários também são pouquíssimos, têm o domínio das sementes de determinados produtos bastante importantes para o consumo do mundo, como é que vai acontecer? Porque essas sementes que são produzidas, elas não acontecem como na lavoura comum, na lavoura orgânica, nas lavouras comuns que nós conhecemos. Que aí, o uso, por exemplo, colher o feijão, uma parte daquilo é separado para semente. Não é mais possível isso com esse tipo de produção de transgênico. Então, será que a humanidade atentou para isso? A seriedade, aqui no Brasil os debates foram feitos, até que debates foram muito feitos. Mas aí a gente volta para um outro tema que um amigo aqui também ressaltou, André, se não me engano, André, que é assim, que tipo de controle real nós temos? Em determinado momento, hoje eu não sei, mas eram apenas 6 empresas no mundo proprietárias das sementes. Então, se você não pode usar aquela semente, o seu feijão cresceu, você não pode usar as sementes do seu feijão, aliás, você não pode usar o seu feijão para ser semente de novo, você vai ter que comprar de novo as sementes. Então, olha o efeito disso. No Brasil, 70% da nossa cesta básica que nós consumimos é produzido por agricultura familiar, agricultura de pequeno porte. Isso é 10% do PIB.
10% do PIB é produzido pela agricultura familiar, que é aquele monte de propriedadezinha pequena. Esse tipo de agricultura, esse tipo de produção é viável com a agricultura orgânica. O que é a agricultura orgânica? Eu estou puxando um exemplo, você falou da bioética, eu estou puxando esse exemplo que me é muito próximo. O que é a agricultura orgânica? Ela é viável? Ela não é viável? Economicamente, ela é hiperviável. A Europa é altamente consumidora de produtos orgânicos. O Brasil só não é mais consumidor de produtos orgânicos porque não há o suporte necessário para que o pequeno agricultor, junto com outros pequenos agricultores, mantenham presença no mercado na velocidade que os produtos são gerados. Então, isso pode ser uma opção de um país? Pode ser opção de um país. Pode ser opção da nação. Dizer, olha, para proteger o meio ambiente, para melhorar a qualidade de vida dos alimentos, para que o sustentáculo social do campo seja realizado, para que essas pessoas continuem no campo, tenham faculdades que possam oferecer para essas gerações que chegam condições de estudar mais, né, a área técnica, oferecer mais cursos técnicos e tal, e essa juventude ficar no campo com boa qualidade, com boa produção, é possível. Então eu estou puxando exemplo, sabe, dentro de bioética, como nós temos soluções hoje, nós não tratamos dela como elemento político importante de decisão da nossa nação sobre os investimentos. Então, se tem um presidente da República que entende que isso é uma prioridade, que isso é importante, ele joga linha de financiamento para isso. Se tem um presidente da República que entende diferente, ele não joga. Se tem um governador que acha que isso é importante, ele joga. Se acha que não é importante, não joga. Acaba com os mecanismos todos de apoio. Então, assim, bioética é uma referência importante para a gente. Veio de reflexão sobre o que nós estamos fazendo com o acúmulo científico que nós temos, da cultura das nossas gerações. Nós temos culturas importantes em várias áreas, que são pesquisa, que é ciência, e que a gente acaba não adotando por inibição, pelo poder dos empresários que têm outros interesses, etc. Então isso tem a ver com ética, é óbvio que tem a ver com ética, a decisão coletiva da nação para a relação, inclusive, com os outros países, e nós temos uma capacidade enorme de dar resposta em várias áreas. Bom, atendendo a essa questão do Érico também, assim como outra do André, perdão, não se trata aqui de capitalismo ou socialismo, não se trata mais de governo político. À medida em que a política foi subsumindo pela economia, e a economia pelo mercado financeiro, perdeu-se o que era ainda, grosso modo, o eixo de preocupação a se discutir, que era Maquiavel, para saber o que é justiça. Diferentes opiniões, mas havia uma pergunta. E essa pergunta norteava o Estado. Ainda que não fosse ética para alguns, o bom Estado era o que garantia sobrevivência e força aos seus membros constituintes. Com o fim da política na Idade Moderna, diante da economia, o que nasceu foi a indiferença. Então, não se trata de dizer que o mercado financeiro é mau. Ele simplesmente é indiferente. Não há sequer a elaboração de uma maldade a ser conduzida. O tempo, a noção de bem ou mal é a noção de consequência diante das ações e escolhas. O tempo desapareceu enquanto reflexão. O tempo virou objeto de consumo. Nós não mais produzimos tempo. Houve um tempo em que a gente tinha tempo para pensar e agir até que a planta desse frutos. Planta física, planta de uma ideia. Ela havia um tempo de gestão. Hoje não há. Porque consumimos e produzimos coisas de rápida existência. Tanto nos valores, a futilidade, quanto nos objetos físicos, nada dura muito tempo. Por consequência, perdeu-se, além da política, a ética. Ora, o que nós temos é uma indiferença, uma banalização. Mas isso
também vai tirando o oxigênio. Sabe qual a melhor forma de ensinar ética a alguém? Ética é como oxigênio. Basta que ela fique cada vez com menos ética. E ela vai sofrer as consequências disso. Basta que uma geração, uma política, fique cada vez menos competentemente política, para ela começar a não mais se sustentar e outras formas começarem a surgir. É o caos como princípio de reorganização. Isso nós chegamos a isso. Bom, mas com isso, eu quero dizer alguns erros, pelo menos, que me parecem ainda existir, com uma preocupação muito forte. A gente vê muito na faculdade, eu como professor universitário há mais de 15 anos, luto contra isso, mas a gente vê filosofia aplicada à administração. Ou vamos aplicar ética na política. Ou usar termos que na verdade são condutas, formas de aplicar algo lá. O bom no indiferente ou no mal. Isso é um erro terrível. Se não há política, querer colocar ética na política é como imaginar uma parede que está com vazamento, que está mal estruturada, os tijolos não foram bem organizados, ela não tem estrutura, e eu pego essa coisa que não funciona e vou aplicar uma tinta nela para consertar. Resolve? Não se aplica ética. Ou a ética nasce construindo uma nova forma de ser, ou ela não vem de fora como um discurso. É isso que Freud estava dizendo. Não adianta tentar tornar uma civilização ética sem uma educação ética, sem uma cultura ética, que não vai ser esta de pudores, mas de acordo com os nossos limites reais. Então, não se aplica a ética na política, se refaz a política. Não se aplica ética nos princípios morais, se refaz a moral. É nesse sentido que a reconstrução, parece-me que ela está sendo feita economicamente, política e eticamente, a partir não mais do Estado, não mais do indivíduo, cada um fazendo a sua parte, nem o todo, com os autoritarismos querendo impor, como nós tivemos a ditadura no país, e ainda há em outras partes do mundo, porque nós não aceitamos mais nem o totalitarismo, nem o individualismo como futilidade aplicado de boa vontade. Ambos já causaram os efeitos terríveis e nós já temos desconfiança. Não suportamos mais pessoas boazinhas, nem políticas que acreditem fechar todo com controle absoluto para resolver. Parece que agora o mundo está sendo reorganizado, por bem ou mal, competentemente ou não, por uma articulação sem controle, uma articulação com vida própria, feito um organismo mundial. Eu não sei se isso vai ter efeito, mas o fato é que tanto o todo quanto a parte não foram suficientes e tiveram seu papel na história. Agora é a tessitura, é a organização, é a comunicação ininterrupta. Uma coisa é conclusão, eu vejo o efeito, é aqui, avalio. Outra é repercussão, é onda. Eu não sei onde para, nem sei onde começou. Quem perceber a onda que está envolvendo o mundo e quiser participar dela, não será ele o efeito mágico, nem o efeito diminuto. Será a onda, como dizer outra palavra para bombar? Vibrando. Em cada pessoa, uma consciência de totalidade. Se isso acontecer de novo nesse país, podemos até dar outros nomes, mas o espírito de Gandhi vai ressurgir aqui. E ele está acontecendo. Em microeventos, que na verdade não são micro, são sistêmicos. Bom, não sou futurista, nem vou apostar resultados. Eu só vejo ondas e repercussões. E nelas invisto também o meu caráter, que também não é meu. Antes eu sou dele. Espero que continue assim, uns aos outros e ninguém a si próprio. A gente se encontra no caminho. Eu adorei. Pensar em Gandhi como um
vamos dizer, um fecho de luz que ilumine o nosso futuro, é tudo de bom.